doutor Valério Rezende está aqui, já veio aqui e falou sobre vários temas. A última entrevista que fizemos, falamos de política, foi quando ele saiu de uma eleição para vereador, foi muito bem votado. Nós falamos daquela eleição, daquela disputa, falamos daqueles votos. E o Valério volta no programa para contribuir com seu raciocínio, com a sua capacidade de análise, para a gente falar. E vamos começar a nossa conversa hoje falando do Hospital do Câncer. Valério, tudo bem? Prazer, honra receber você aqui no programa, amigo. Mais uma vez aqui, um prazer sempre meu, tá? Agradeço muito. Primeiramente, feliz ano novo, né? Para você também, 2025 promete coisas boas aí pra gente, né? Principalmente nas nossas avaliações. E queria desejar aos ouvintes também, antes de mais nada, um feliz ano novo, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ontem, quando Ferraço e Renato e Ricardo assinavam a ordem de serviço para a ampliação e modernização do aeroporto de Cachoeiro, no discurso do Ricardo, ele falava o seguinte: o Hospital do Câncer, que já tem a verba para o início das obras e que o governo do estado estava garantindo que não vai faltar dinheiro para a construção dessa obra, que é muito importante para Cachoeiro. E é a sua área de atuação, né? A área do câncer é a sua área. Claro, né? O Hospital de Câncer ele é um divisor de águas em vários sentidos em Cachoeiro, desde a medicina até a parte social e econômica. A gente tem que pensar dessa forma. Hoje faz 10 anos que eu cheguei em Cachoeiro, 10 anos que eu estou trabalhando no Hospital Evangélico. E eu vi o crescimento do Hospital Evangélico nesses últimos 10 anos, a maturidade do Hospital Evangélico para assumir essa empreitada que é o Hospital de Câncer. O Hospital de Câncer é algo gigante, é algo para o capixaba se orgulhar, é algo para os médicos da nossa região se orgulharem e a gente ter o divisor de águas em como fazer o combate a esse maligno que é o câncer. Sim. Então, assim, ver hoje o governador tão empenhado em fazer esse hospital sair do papel, as obras já estão acontecendo e terminar esse hospital, é algo assim que, para nós que trabalhamos nessa área, é um orgulho tremendo. Porque, claro, quando você está na ponta da corda atendendo o paciente, você acaba sofrendo junto com o paciente as dores dele, mas você também vive as alegrias que ele vive, sabe? Então, isso é muito legal. A minha esposa é oncologista. E eu, como cirurgião bucomaxilo, faço a parte também de odontologia hospitalar no Hospital Evangélico, atuando nessa parte oncológica. Então, a gente vive isso muito dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia. E, assim, como esse hospital vai ser importante para a saúde de Cachoeira? É algo muito grande. E quando a gente escuta, por exemplo, uma fala, uma vontade política, né? Porque a gente precisa compreender que quando não tem vontade política, quando não tem vontade daqueles que estão com a caneta na mão, as coisas não acontecem, as coisas não vão, não é? Eu acho que isso vem muito de um preparo do político. O político tem que estar preparado para entender o quão importante é. E vejo assim, a maturidade desses que já estão aí há algum tempo, como Renato, Ricardo. Então, a maturidade que eles têm hoje para tocar uma obra desse tamanho é o que realmente traz o diferencial na questão política. Então, o político tem que ter vontade, sim. E o preparo, com estudo, com todas as fomentações na área de saúde, vindo com uma equipe técnica por trás, vai fazer todo o diferencial. Sim, as emendas que chegaram para essa obra, a primeira foi da Norma, né? Foi. Hoje, primeira-dama do município, secretária de Ação Social, ela foi a primeira. Ontem o Ricardo lembrava exatamente disso lá na... Nós temos pessoas muito importantes, né? Antes de falar de política, nós temos pessoas. A Norma como pessoa, o Dr. Bruno Rezende como pessoa, o Dr. Pulido como pessoa, o Wagner Medeiros como pessoa, sabe? O próprio Ferraço como pessoa, o Ricardo como pessoa, o Casagrande como pessoa. Então, assim, graças ao bom Deus, eles estão no caminho da política para trazer isso, para ter essa vontade política, para que a população seja realmente atendida. Eu toquei nessa questão, trouxe do hospital, falei do Renato, do Ferraz, de Norma, de Ricardo aqui, para a gente compreender como é que a política ela vai mexer com a vida da gente. A política vai mexer com a vida de todos nós, para o bem ou para o mal, né? Ou vai chegar coisa boa para você através da política, ou não vai chegar para você, mas que a política é ela que decide geração de emprego, é ela que define se a inflação vai ser alta ou não, é a política que vai definir se tem atendimento na área da saúde ou não, é a política que vai decidir se o Hospital do Câncer vai ser construído ou não. Isso está tudo ligado à política. Se a gente não compreender isso, se a gente não entender isso, a gente sofre mais ainda.
Politicamente, o que o Valério está pensando? Foi candidato a vereador e você tem a bandeira, que é a bandeira da saúde. O que você está pensando para o seu futuro na política? Claro, primeiro, assim, vamos fazer um retrospecto rápido de 2024. 2024 foi um ano muito importante na minha vida. Eu vivi grandes momentos em 2024 na minha vida pessoal e também vivi momentos difíceis em 2024, né? Teve aquela grande tragédia em Mimoso, em qual eu participei efetivamente lá dentro, minha família é de lá, né? Então, assim, a gente teve uma luta muito grande para reerguer aquela cidade também. Logo após veio a campanha, que foi algo que me transformou na sua vida? muito, porque eu estudei bastante como funcionam as engrenagens e descobri que muitas engrenagens já existem, como eu fiz da última vez. Só precisamos de quê? Preparo técnico, competência e vontade política para poder fazer ela girar. Então, assim, para 2025, 2026, 2027, 2028, a minha ideia está sentando na mesa, conversando com as pessoas que têm mais experiência que eu, como você, por exemplo, que é uma pessoa que tem uma experiência vasta, aprender com essas pessoas, entendeu? Entender os caminhos a serem seguidos. O meu posicionamento, ele mantém-se ali. Eu tenho a bandeira da saúde, eu falo muito sobre a questão da causa autista e falo com propriedade porque eu estudo isso e eu vivo isso dentro da minha casa, todo mundo sabe, né? Eu tenho um filho autista, né? E eu me aproximei de engrenagens importantes, como, por exemplo, a PAI, para entender quais são os serviços prestados. E os hospitais, por exemplo, hoje o Hospital Infantil está numa empreitada grande para assumir essa questão dos pacientes especiais aqui no sul do estado. Vontade política, preparo político, pessoas com estudos técnicos na mão, fazendo a coisa acontecer. E é aí que eu quero estar. Eu quero estar posicionado nesse sentido, sentando na mesa e discutindo isso com um posicionamento para saúde, mas um posicionamento macro. Usar a saúde para falar sobre economia, sobre esporte, sobre turismo, sobre lazer, sobre tudo que a gente tem. Porque o Valério, a gente pode identificar o Valério como alguém de direita, de esquerda, ou como alguém de centro? Como é que a gente identifica? O que está na cabeça do Valério? Como é que a gente identifica isso? Eu sou um ser humano. Eu acho que eu tenho direita, esquerda, centro dentro de mim. Dentro de quê? Que não faça mal às pessoas. Eu acho que todo mundo tem que conversar com todo mundo, entendeu? Entender o posicionamento que a pessoa é como ser humano. O que é certo ou errado sem ser ser humano? Entendeu? Se você está fazendo algo que está atrapalhando a vida das pessoas, não importa se você é direita, esquerda, centro, você está sendo uma pessoa ruim. Então, o meu princípio básico é o princípio de ser humano. Eu preciso ser um ser humano bom. Eu preciso ser uma pessoa melhor hoje, uma pessoa melhor amanhã. E isso eu falo muito depois, principalmente que eu virei pai, e principalmente depois de eu ter um filho especial. Porque assim, eu não sei como vai ser o futuro do meu filho, então eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas, politicamente falando, eu acredito que uma pessoa mais de centro-direita, sabe? Pelo fato de... onde você se identifica mais. Eu acho que é onde eu me identifico mais, porque... eu não gosto muito de ficar falando essa palavra pauta, porque isso é muito deturpado hoje no Brasil. As pessoas jogam trechinhos de entrevistas ali para cá e tal, e aquilo vira uma bola de neve. Então, eu acho que esse posicionamento é o posicionamento que mais converge com o meu tipo de personalidade política. Qual a expectativa que você... Porque você foi candidato a vereador, lá o candidato a prefeito de você foi o Diego Libardi, que, aliás, um candidato competitivo. Que expectativa você tem do governo Ferraz? As melhores. Porque, assim, a gente disputar eleições em partidos diferentes, estruturas diferentes, não quer dizer que não queremos a mesma coisa. Então, assim, você vê um homem... Na verdade, é uma disputa e todo mundo disputa com o mesmo objetivo, ajudar a cidade. Ajudar a cidade. Todos nós somos Cachoeira Itapemirim. Eu acho que essa é a primeira bandeira. Essa é a bandeira que eu uso. Então, assim, o Ferraço, com a experiência que ele tem, e eu já tive várias outras conversas com o Ferraço muito tempo atrás, e vendo que ele está com uma lucidez absurda para conduzir esse mandato, a minha expectativa é a melhor possível. E assim, não só essa lucidez, mas o peso político do Ferraço fez a diferença, Farrar. Eu notei isso, eu notei que quando o Ferraço assumiu, o sul do estado voltou num holofote, tipo assim, opa, o homem está aqui. É isso, né? Então eu vi algo
extremamente produtivo nesse contexto para que Cachoeiro realmente tenha um salto evolutivo que ele merece. Valério, a lição que ele dá quando ele fala, e ele não só fala, ele fala, mas isso está na prática, quando ele diz o seguinte: olha, acabou a eleição, nosso partido agora é Cachoeiro de Itapemirim. E aí ele conversa e governa com todo mundo, quem esteve na oposição, quem não teve, e todo mundo sendo tratado do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Isso é muito raro na política hoje, porque as pessoas às vezes se elegem e aí escolhe logo quem vai ser adversário, quem vai ser inimigo. E o Ferraz faz o contrário, ele se elege e vai buscando quem quer ajudar Cachoeiro, independente de partido, independente da posição do camarada. Isso é que eu estou falando com você aqui, de direita, de esquerda, falando dessa questão partidária e de posicionamento. O Ferraz dá entrega uma lição para a gente diferenciada. Eu acho que vai muito em cima daquilo que eu te falei, porque esses termos, às vezes, eles nos dividem. Eu, por exemplo, assim, vamos falar desse termo. Eu tenho colegas da esquerda, colegas da direita, colegas do centro, pessoas do meu convívio pessoal e que são pessoas com extrema capacidade técnica para gerir ferramentas que nós precisamos que tenham capacidade técnica para ser gerida. Então, assim, eu acho que, no final das contas, uma vez eu tive uma discussão com um amigo mais da esquerda, e no final das contas a gente terminou de falar, ele falou de um jeito, eu falei de outro, eu falei assim, cara, a minha impressão aqui é uma só. Você quer a mesma coisa que eu, com as palavras diferentes. É isso aí. Então, assim, poxa, cara, eu sou Brasil, eu quero que meu país desenvolva, eu sou Cachoeiro, eu quero que a minha cidade desenvolva, eu sou o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo se desenvolva. E, para isso, nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas preparadas. Esse é o ponto. E isso o Ferraz consegue ter uma lucidez absurda. Você vê que, em pouco tempo aqui, ele já fez uma grande união na cidade. A cidade parecia repartida, hoje com ele parece que a cidade está toda na mesma convergência. Está junto, a cidade está todo legal. Mundo com o mesmo objetivo e a figura dele é muito forte, né? Porque você vê que o Sul hoje, todo mundo fala, opa, Cachoeiro, o homem chegou, Cachoeiro voltou a ser grande novamente e agora vai, e ele já chega anunciando a cidade industrial, já chega com coisas... Eu digo para mim até, assim, lógico que eu tenho grandes exemplos até dentro da minha família, né? Mas, assim, para eu hoje estar presente na política, ter participado da eleição passada, hoje estar querendo me aprofundar mais, sentar na mesa, entender melhor como funciona todas as engrenagens, ter o prazer de ver o mandato do Ferraz ainda, eu acredito que possa ser uma grande escola para mim. Sim, eu acredito que isso é uma frase até que eu uso que pode ser uma grande escola para outros jovens de Cachoeiro. Aí você está lá no partido Bruno Rezende, que é deputado estadual e quer ser deputado federal, né? Pode falar assim, pode ser que não seja, mas essa é a vontade dele, é a vontade do partido dele, ser deputado federal. Aí o Valério seria candidato a deputado estadual daqui a 2 anos, em 26? Como eu já falei com você em outras situações, meu foco é 28. Mas o grande posicionamento que nós estamos atingindo hoje permite a gente sentar na mesa e discutir. Discutir 26. Ou como candidato, ou como apoiador, ou como uma pessoa a seguir caminhos que não precisa ser, teoricamente, da eleição de 26. Mas o posicionamento, sentar na mesa, como eu disse lá atrás, sentar na mesa, discutir os problemas de Cachoeiro. E se as pessoas acharem que o preparo que eu tenho naquele momento, eu preparo para fazer algo, para fazer a diferença para Cachoeiro, Itapemirim e para o sul do estado, por que não, né? Quando você ainda não conversou com o Ferraz, o prefeito certamente vai estar, a qualquer momento você vai estar conversando com ele, o que você vai falar para ele? Ferraz, em termos de obras, em termos de avanço, em termos, o que você pensa assim, que ele não trouxe no debate, durante a campanha, que ele não anunciou, que ele não está falando. O que você vai falar para ele? Primeiro eu quero ouvir bastante, né, Parra? Porque assim, tudo que eu falar para o Ferraz pode parecer novo para mim, mas para ele eu acho que ele já ouviu. Então, assim, primeiro eu quero ouvir bastante, entender bastante o posicionamento do nosso atual prefeito, né? Aprender com isso, saber quais os caminhos que ele já tem com a experiência dele para Cachoeiro. Mas eu acho que assim, Cachoeiro hoje, vendo a construção civil de Cachoeiro principalmente, isso é algo que me preocupa muito. Eu tive de férias agora recente, repondo as energias, porque 2025, né, vai ser um ano bem agitado.
e eu via chuvas pelos Instagrams, tudo. E assim, todo ano a mesma coisa, todo ano, rios de dinheiro investido e o problema persiste. Uhum. Então, assim, eu acho que está na hora de ter algumas atitudes mais enérgicas, como, por exemplo, pensar em áreas de desapropriação. Uhum. Nós precisamos pensar no bem comum, né? Nós temos estruturas hoje construídas que eu fico imaginando assim, às vezes na beira do rio, uma pessoa que mora numa casa, uma casa simples, uma pessoa trabalhadora que vive de um salário, o desespero daquela pessoa ver aquele rio subindo. Então, assim, poxa, será que quando fala desapropriar, parece que a gente está roubando alguma coisa de alguém. Não é isso, pessoal. Desapropriação é algo extremamente importante com estudo de viabilidade. A gente precisa fazer um estudo, tirar essas pessoas de área de risco, transformar a vida delas de verdade. Porque, poxa, muitas das vezes perdem tudo anualmente. Sim, sabe, sim. Parraro? Então, isso me preocupa bastante. Então, assim, se eu pudesse hoje dar uma dica para o nosso prefeito, seria essa: prefeito, com a experiência que o senhor tem, com o entendimento, com o peso político que o senhor tem, comece a observar algumas áreas nossas aqui que precisam de mudanças, mas mudanças mesmo. Desapropriar algumas situações públicas ou até mesmo de casas, empreendimentos. A gente está vivendo um outro momento, né? A gente foi permitido lá no passado que se construísse a margem do rio. Hoje não é mais permitido, a lei não permite mais isso. Mas as pessoas construíram no passado, essas casas estão lá e as pessoas estão morando lá, perdendo tudo e outra coisa, correndo o risco até de perder a vida. Eu me preocupo muito com os mais humildes nessa situação, porque acaba que vive numa vida de risco à vida em todos os sentidos, porque a pessoa sobreviveu àquela enchente. Mas assim, eu vejo muito isso lá em Mimoso do Sul. A pessoa não está bem, a pessoa está doente, a pessoa está com problemas emocionais, a pessoa não consegue dar o próximo passo. Agora, a última chuva que caiu lá em Mimoso, não teve a proporção que teve, graças a Deus, mas eu imagino o desespero daqueles moradores de Mimoso, vendo aquela água subir, aquela água descer do morro lá, que desespero. Quer ver um exemplo? Essa água do morro, por exemplo. Lá em Mimoso tem uma estrutura muito legal, que é o Cristo Redentor, e ele está num lugar muito bonito. Mas ao lado do Cristo Redentor existe uma área extremamente íngreme, que é uma chapada de pedra e em cima uma área de pasto, degradado no último. Toda aquela lama que você viu descer, ela vem toda a grande chuva de lá. Cara, aquilo ali é um bem comum. Além de você deixar a cidade extremamente bonita, se você fizer um reflorestamento naquela região, você vai conseguir fazer uma contenção de muito desse peso dessa água. E eu não vejo ninguém falando disso. Aí vejo nego construindo, fazendo ponte, fazendo isso, aí vem a chuva, derruba tudo. E assim, cara, vamos fazer as medidas que sejam realmente efetivas. Além disso, você pode promover um turismo melhor na cidade, você pode ter um parque dentro da cidade, um parque estadual. Então, assim, poxa, cara, Cachoeiro vejo às vezes também da mesma situação. Tem algumas áreas que a gente precisa começar a discutir para que a gente possa ter uma continuidade daquilo que foi construído. Entendeu? Se a gente deixa as coisas muito soltas, a gente fica fazendo obrinha ali, obrinha aqui, obrinha ali, obrinha aqui. Verdade. Aqui, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui no programa, alegria grande receber você aqui, é sempre bom, sempre aprendo muito com você quando vem aqui. Obrigado, meu. Hoje fosse o pai, né? O pai veio aqui para te corrigir hoje, né? Para hora de terminar, falar, você errou nessa fala, Valério. Obrigado aqui pela vinda, um abraço. Parraro, obrigado você, é uma honra minha estar aqui com você sempre. Agradeço aos ouvintes por terem nos ouvido, um pouquinho de paciência para a gente poder discutir temas tão importantes. E queria desejar a todos um feliz ano novo de verdade, que 2025 seja um ano de construção, mas a construção começa dentro de você. Obrigado, Valério Rezende. Turma, fechando o programa aqui, volta amanhã, se Deus quiser, às 8. Para você, um grande beijo, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.